Fala, doutores e doutoras, professor Matheus Oliver, aqui do Instituto Oliver, sejam bem-vindos. E eu estarei iniciando com os senhores o bloco de Direito Constitucional. Tudo que você precisa saber, de acordo com o que é cobrado no seu concurso público, tudo que é extremamente essencial, eu vou falar para os senhores. Por exemplo, na aula de hoje, na aula de Introdução ao Direito Constitucional, e repito, na aula de hoje, de Introdução ao Direito Constitucional, eu não vou trazer aqui o contexto histórico da Constituição Federal. Eu não vou trazer aqui toda a evolução da nossa querida Constituição Federal até chegar na Constituição de hoje, que foi a promulgada de 1988, considerada uma Constituição cidadã, Carta Magna. Não. Tá? Eu vou ser bem direto ao ponto, aulas objetivas, e vou trazer no final dessa aula algumas questões para a gente resolver, beleza? E se você em algum momento ficar com dúvidas, tem aqui os comentários abaixo. É só você deixar o seu comentário, é só você deixar a sua dúvida, que eu estarei 100%, 24 horas à sua disposição. Assim que eu acessar o portal do aluno e visualizar o seu comentário, eu estarei te respondendo, beleza? E pode perguntar também no WhatsApp, não tem problema não. Fechou? Senhores, Constituição Federal de 1988. O maior ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil. Quando você morava lá na sua casa, né, você tinha seu pai, sua mãe. Ah, professor, meu pai, faz de conta que estava tudo belezinha. Faz de conta que sua família é uma família normal, que deu tudo certo, tá? Então, senão eu vou dar o exemplo que o aluno, não, mas meu pai largou da minha mãe. Não, então faz de conta, beleza? Então, você está lá na sua casa, né, você morava com o seu pai e com a sua mãe. Alguém lá era o que mais mandava. Era a maior autoridade, não era? Sim ou não? Sim. Da mesma forma acontece com as leis. Da mesma forma acontece com as legislações em nosso país. Existe uma lei, existe algo, existe uma norma, existe um ordenamento que é o maior de todos, que está acima de todos. Né? Hans Kelsen, né, vai trazer aí a definição da pirâmide de Kelsen, ele até cria, né, uma pirâmide conhecida como pirâmide de Kelsen, trazendo aí a Constituição Federal no topo dessa pirâmide e as demais legislações abaixo. Ou seja, eu quero que a primeira coisa que você grave e anote aí no seu caderno é: o direito constitucional é o maior ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil. Anote no seu caderno: o direito constitucional é o maior ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil. Para ficar melhor, e para ser um termo técnico corretamente falando, a Constituição Federal de 1988 é o maior ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil. Isso significa dizer, senhores, que não existe nenhuma outra legislação. Pode ser tratado internacional, pode ser Pacto de São José da Costa Rica, pode ser matérias de direitos humanos, não resolução, decretos, medidas provisórias, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos, portarias, nada, senhores, nada. Algumas exceções se equipara à Constituição Federal, mas exceções que ela mesma traz. Então, são exceções que ela mesma traz, mas ela é o maior ordenamento jurídico. Já viu quando alguém fala assim, poxa, isso é inconstitucional. Poxa, reprovar o candidato no concurso público só porque está com o nome sujo, isso é inconstitucional. Ou seja, isso fere o maior ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil. Então, o primeiro ponto é entender que a Constituição Federal, que é o direito constitucional, é o maior ordenamento jurídico do Brasil. Ok, senhores? Show de bola? Então, direito constitucional, introdução. Vou trazer para vocês aqui, bala na agulha, direto ao ponto, de forma objetiva, porque a gente vai trabalhar hoje sobre os princípios fundamentais, ou seja, aqueles expressos no artigo 1º da Constituição Federal. Ô, gente, cai demais, mas assim, não cai não, vem na sua prova. Então, presta bastante atenção. Isso aqui não cai, não despenca, não, vem na sua prova. Isso aqui vem na sua prova. Então, presta bastante atenção. Beleza, senhores? Direito Constitucional, introdução. Esse aqui sou eu, tá?
Não pode parecer, mas é eu, tá bom? Sou eu. Tá aqui o nosso site do Instituto Oliver, né? Então tá aqui eu novamente, esse rapaz bonito, simpático, né? Gente boa, né? Então tá aí. Senhores, vamos lá. A pirâmide de Kelsen, que foi o que eu falei para os senhores aí no começo da aula, já trazendo, né, já um avanço aí na nossa introdução, tá? É uma teoria criada por um jurisfilósofo, ou seja, um cara que é jurista e é filósofo. Além de jurista, ele é filósofo, ou seja, jurisfilósofo, tá? Hans Kelsen, grande Hans Kelsen, tá? Chamado de Hans Kelsen, e está baseado no princípio da hierarquia existente entre as normas legais, atribuindo ao topo dessa pirâmide a norma maior, que é a Constituição Federal, seguida das leis complementares e assim por diante. Aqui então está a pirâmide de Kelsen. Tá vendo, senhores? Então aqui a gente tem aqui a pirâmide de Kelsen. Teve até uns memes aí, né? Teve um desembargador que brigou com a Guarda Municipal lá em São Paulo, lembra? Em tempo de pandemia, a Guarda Municipal de São Paulo mandou o indivíduo colocar a máscara, e ele, não vou colocar não. Aí o guarda foi aplicar uma multa para ele, não, decreto municipal não está acima da Constituição Federal, né? Aí deu até aquela briga lá, que ele falou, eu sou desembargador, né? E aí os caras começaram a colocar no topo da pirâmide de Kelsen o nome desembargador e a Constituição abaixo, fazendo um mnemônico aí, fazendo uma graça, né, senhores? Então tá aqui a pirâmide de Kelsen, tá? Olha só, senhores, Constituição Federal no topo. Então nenhuma dessas legislações abaixo pode ir contra a Constituição Federal. Repito, nenhuma dessas legislações abaixo pode ir contra a Constituição Federal, senão é considerado inconstitucional. E se é considerado inconstitucional, não tem eficácia, não tem validade, não tem valor jurídico. Beleza? É lógico que vão existir algumas coisas, eu vou explicar para vocês depois, tá? Calma aí que eu já explico para vocês, beleza? Então, Constituição Federal no topo, né? Aí a gente tem as emendas constitucionais, os tratados internacionais sobre direitos humanos. Essas duas aqui deveriam estar aqui junto com a Constituição Federal. Porque a partir do momento que uma PEC, um projeto de emenda à Constituição Federal é aprovado, se torna o quê? Constituição Federal. Né? Você pega ali a emenda à Constituição número 19, se não me engano, que trouxe o princípio da eficiência no caput do artigo 37 da Constituição Federal, em 1998. Tá? Ou seja, a Constituição foi promulgada em 1988, 10 anos depois, houve a aprovação da emenda constitucional, número 19, trazendo o princípio da eficiência no rol dos princípios expressos da Constituição Federal, né? Ou seja, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e agora eficiência. Ou seja, virou Constitucional Federal. Virou Constituição Federal. Mas, enfim, ele colocou assim para ficar bonitinho, tá? E tem também ali no final do artigo 5º da Constituição Federal, a questão dos tratados internacionais aprovados em 2 turnos, né? Nas 2 câmaras, no Senado, no Congresso, no Senado, na Câmara dos Deputados, vai ter também, né? O valor jurídico constitucional, tá? Vai ser tratado como se fosse uma emenda à Constituição Federal, com o mesmo valor. Então você está aí, Constituição Federal no topo, emendas constitucionais, tratados internacionais sobre direitos humanos, está especificando, tá? Não é qualquer tratado, é sobre direitos humanos. Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos, resoluções, medidas provisórias, decretos regulares, portarias, normas individuais, tá? Então, quem está no topo? Constituição Federal. O que interessa para nós nessa primeira aula é quem está no topo. E quem está no topo? Constituição Federal. Beleza, senhores? Então, a Constituição Federal é o maior ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil. Repito, a Constituição Federal é o maior ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil. Fui claro, senhores? Então, tá aqui, pirâmide de Kelsen, tá? Bem detalhada para os senhores, ok? E preâmbulo? O que é preâmbulo? Preâmbulo é aquilo que vem aqui, ó. Antes da gente iniciar o texto constitucional, tá vendo? No título 1, artigo 1º, você tem aqui o preâmbulo. O que é preâmbulo? A gente tem diversos doutrinadores trazendo o conceito de preâmbulo, e preâmbulo cai em concurso público. Preâmbulo tem força normativa? E aí? Preâmbulo tem força de lei? E aí, senhores? Alexandre de Moraes, atual ministro, né, do Supremo Tribunal Federal,
afirma que o preâmbulo é uma mera certidão de nascimento, não tendo valor de norma, ou seja, não tem força normativa. Ou seja, para Alexandre de Moraes, o preâmbulo é apenas uma certidão de nascimento. Eis que nasce a Constituição Federal. Olha o preâmbulo. Preâmbulo vem de antes, de antes, preâmbulo. Então, para Alexandre de Moraes, doutrinador, ele é um doutrinador, tá? Não só doutrinador, como atualmente um ministro do Supremo Tribunal Federal, para ele, o preâmbulo não tem força legal, não tem força jurídica, não possui força normativa, é apenas aí uma certidão de nascimento. Ok, senhores? É apenas aí uma certidão de nascimento. Show de bola? Então, preâmbulo que é? Como se nota, a eficácia do preâmbulo da Constituição, ela é o quê? Política. Não possuindo eficácia normativa. Foi o que eu acabei de falar para os senhores, tá? Assim, o preâmbulo, por não significar uma norma constitucional propriamente dita, não poderá prevalecer contra o texto expresso da Constituição Federal. Preâmbulo é apenas uma mera certidão de nascimento. Então, não tem força de lei. Cai isso em concurso? Cai. Como é que cai? É correto afirmar que o preâmbulo tem força de lei? Errado. Não é correto. Tá? E o que é ADCT? O ADCT são os atos das disposições constitucionais transitórias. Então, o ADCT, atos das disposições constitucionais transitórias, tá? Vai fazer o quê? A transição de uma Constituição anterior a uma Constituição vigente. Garantir a eficácia, tá, desse processo de transição de uma Constituição anterior para uma Constituição vigente, atual, tá? Então, o que é ADCT? É conhecida também como ADCT, ADCT ou ACDT, e aí? A forma correta é ADCT, ou seja, atos das disposições constitucionais transitórias. Conceito. O termo significa atos das disposições constitucionais transitórias. Tá vendo? Expliquei para os senhores. São regras que asseguram a harmonia do antigo regime constitucional, ou seja, de 1969, para o novo regime, ou seja, de 1988, possuindo regras de caráter meramente transitórios. São regras aí meramente transitórias. Isso aí da ADCT é bem tranquilo, tá, senhores? É só para vocês, a título de conhecimento mesmo, para a gente poder adentrar aí, né, aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Iniciando, então, o texto constitucional, leiamos agora, senhores, o preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional, constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Senhores, observe, preâmbulo não tem força normativa, não tem força de lei, é simplesmente uma mera certidão de nascimento. Ok, senhores? Pegando aí o conceito doutrinário do Alexandre de Moraes, é simplesmente, tá, uma certidão de nascimento. Fiquei claro? Agora nós finalizamos a introdução. Pô, professor, é só isso? Só isso, guerreiro. Você achou mesmo que eu ia perder meu tempo aqui trazendo as comparações constitucionais, comparando as constituições? Não. Você achou mesmo que eu ia trazer aqui o desenvolvimento histórico constitucional? Não. Desenvolvimento em se tratando de direitos? Não. Indivíduo? Não, 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 não. É só isso. A introdução é só isso. É saber que preâmbulo não tem força de lei, é uma mera certidão de nascimento. Trazer aí o conceito de ADCT, que são atos das disposições constitucionais transitórias. Saber aí que a Constituição Federal fica no topo da pirâmide de Kelsen, ou seja, é o maior ordenamento jurídico da República Federativa. Soube isso? Acabou. Introdução finalizada com sucesso, tá? Bom, senhores, finalizando aí, então a parte introdutória, bem rápida, tá? Direto ao ponto, de forma objetiva.
Iremos agora introduzir o texto constitucional sobre os princípios fundamentais. São princípios fundamentais. Para uma casa ser construída e ela durar, ela ter força, resistência, ela precisa dos seus fundamentos, dos seus pilares fundamentais. A mesma coisa é a Constituição Federal de 88. Ela vai ter aí os seus fundamentos, seus princípios fundamentais, que é mais conhecido aí como Sociedivaplu, né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Belezinha? Voltando um pouco, lembra que eu falei para os senhores do preâmbulo de acordo com Alexandre de Moraes, mera certidão de nascimento? Olha só o que fala o preâmbulo, ó. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Viu aí, senhores? Uma mera certidão de nascimento, bem tranquilo, uma apresentação do que está vindo aí, beleza? Iremos agora estudar, então, os fundamentos, os princípios fundamentais. Senhores, não confunda de maneira nenhuma. Presta atenção. Presta atenção. Olha para mim aqui, dentro do meu olho, que agora é algo muito sério. Isso aqui pode salvar a sua vida. Você poderia ser reprovado. E se você prestar atenção, isso pode ser que isso garanta a sua aprovação. Então, olha para mim. Jamais confunda artigo 1º da Constituição Federal, que são princípios fundamentais, com artigo 3º e artigo 4º da Constituição Federal. O artigo 3º vai falar de objetivos fundamentais. É um ideal que a Constituição Federal busca, é um objetivo dela, tá? Previsto no artigo 3º da Constituição Federal. No artigo 4º vai trazer ali os princípios internacionais, ou seja, a República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Aí vai ter lá no artigo 4º os 10 princípios internacionais. Não confunda de maneira nenhuma o artigo 1º da Constituição Federal, que são princípios fundamentais, com o artigo 3º da Constituição Federal, que são objetivos fundamentais, e com o artigo 4º da Constituição Federal, que são princípios internacionais. Os senhores vão ter aula comigo com tudo isso, fica tranquilo. Tá bom? Vem comigo, senhores. Artigo 1º. Dos princípios fundamentais. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Tem um mnemônico. Eu não gosto muito dessa porra não, gente. Sério, desculpa aí, mas eu não gosto muito desse negócio não. Eu acho meio esquisito. Sociedivaplu. Não sei se é porque quando eu aprendi isso aqui, eu aprendi na tora. Eu lembro que eu escrevi umas 12, 13 vezes. Acho que foi isso mesmo. Escrevi pra caramba. E fui estudar o conceito de cada um deles. Eu aprendi de fato. Eu não sei, mas salva. Isso aqui funciona. Tá? Não vou desmerecer também o mnemônico aí não. Quem criou não é inteligente expert, mas foi esperto. Porque resolve o problema, ajuda, tá? Ajuda você. Então, é o famoso Sociedivaplu, que é um mnemônico para você gravar os princípios fundamentais, tá? Ou seja, Sociedivaplu. Para memorizar o mnemônico mais usado é o Sociedivaplu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Vamos lá? Soberania,
cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. É o famoso Socidivaplu. Socidivaplu. Professor, posso decorar isso? Pode. Ajuda. Tá? Ou seja, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Senhores, isso aqui você tem que decorar. Tá? Tem que decorar. Beleza? Eu costumo dizer para os meus alunos aqui, pessoal focado, pessoal que estuda comigo de madrugada, né? Senhores, do artigo 1º ao artigo 6º da Constituição Federal, você tem que estar com o negócio na cabeça, quente. Pô, professor, mas o artigo 5º é enorme. Não interessa. Tá com o negócio quente na cabeça, decorado mesmo. Não só decorar, como entender mesmo, de fato, cada artigo, cada inciso, cada parágrafo. Tá? É uma dica que eu dou aí, né? Porque direito constitucional é igual português. Cai em diversos concursos públicos. Beleza, senhores? Vamos lá, soberania. Ora, a soberania, ela se divide em soberania externa e soberania interna. Existe a soberania em um plano internacional. Nós somos um país soberano, ou seja, soberania externa. Em um plano internacional, os outros estados, quando eu falo estado, eu não estou falando estado de Minas Gerais, estado, não. Estado como um país soberano, tá? Os outros estados soberanos, outros países, têm que olhar para a República Federativa do Brasil e ver um país soberano. Nós temos as nossas Forças Armadas, artigo 142 da Constituição Federal. Temos a nossa Constituição, temos o modelo de administração pública, nós temos as nossas legislações, ou seja, somos um país soberano. Ou seja, soberania externa significa isso. Soberania externa é em um plano internacional. Somos um país soberano. Temos a nossa independência. Beleza? E soberania interna é dizer que ninguém é maior que o Estado. Pô, professor, não entendi. Como assim? Ninguém é maior que o Estado. Tá? Ou seja, presta atenção, eu não estou falando da União como ente federativo. Eu estou falando a República Federativa do Brasil, ela é soberano. Qual soberania é essa? Uma soberania externa em um plano internacional e uma soberania interna. Ou seja, internamente ninguém é maior que o Estado. E o Estado é o quê? É a administração pública. Seus agentes, seus órgãos, seus entes, seus agentes políticos, né? Os poderes executivo, legislativo, judiciário, tudo que compõe a administração pública é o Estado. O Estado é isso. Assim, estou usando um termo genérico para você entender melhor, tá? Ninguém é maior que o Estado. Os senhores irão entender isso melhor, caso tenham comigo aula de direito administrativo, na aula de princípios implícitos da administração pública, ou seja, princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Os senhores irão entender melhor o que é isso, o que é dizer ninguém é maior que o Estado, tá? Quando a gente for estudar isso em direito administrativo. Vou entender melhor, vai abrir um leque melhor para vocês aí, tá bom? Então, soberania, ela é externa e interna. Externa em um plano nacional, em um plano internacional, nós somos soberanos. Temos a nossa independência. Ô, países, nos respeitem, viu? Quer fazer relações comerciais? Beleza, vamos embora. Mas nos respeita, somos soberanos. Fechou? O povo até discute, né, a soberania aí da Amazonas, então tem até um debate sobre isso aí, tá? A internacionalização da Amazonas, enfim. Isso aí acaba até um debate até legal, belezinha? Cidadania. Ora, você tem a questão do voto, você tem a questão aí do vínculo jurídico político que o indivíduo tem com o seu país, que é a nacionalidade. Eu vou exercer a cidadania quando eu voto? Claro, ué. O indivíduo, quando vai votar, ele está exercendo a cidadania dele. Então, o direito ao voto é exercer esse princípio fundamental da cidadania. Você nascer com o seu vínculo jurídico político, adquiri-lo
né, depois, através de uma naturalização, também é aí exercer a cidadania. Ou seja, vínculo jurídico-político, nacionalidade, brasileiro nato ou naturalizado. Você vai encontrar isso aí no artigo 12 da Constituição Federal. E direitos políticos no artigo 14, direito de voto, tá? Isso é cidadania. Dignidade da pessoa humana. Senhores, não existe direito absoluto. Quem entenda que alguns direitos, né, de direitos humanos, como a proibição da escravidão, tratamento desumano ou degradante, tem aí concretizado-se como um dos direitos absolutos. Senhores, no Brasil, escuta o que eu vou falar para os senhores aqui, ó. No Brasil, não existe direito absoluto. Qualquer direito pode ser relativizado. Você quer ver? Eu vou para o absurdo agora. Direito à vida. O direito à vida ele é extremamente importante. É ou não é? É muito importante. Mas ele não é absoluto. O direito à vida ele pode ser relativizado. No artigo 5º vai trazer ali as penas permitidas e as penas proibidas no nosso país, no nosso ordenamento jurídico. Penas proibidas de morte, vírgula, salvo em caso de guerra declarada. Relativizou o direito à vida. Ou seja, em caso de guerra declarada, pode ter pena de morte no Brasil. Você tem lá no artigo 128, inciso 1º, inciso 2º do Código Penal, as espécies de aborto legal praticado por médico. Só abrir aí, Código Penal, artigo 128, inciso 1º, inciso 2º. Tá? São só 2 espécies de aborto legal. O outro que o pessoal confunde é interrupção de gravidez, que o STF permitiu, no caso de feto anencefálico. A gente chama isso de interrupção, não é aborto. Aborto legal é artigo 128, inciso 1º e inciso 2º do Código Penal. No caso de estupro, gravidez de risco, aí é aborto legal. Beleza? Ou seja, relativizou. Ou seja, senhores, num caso de aborto, por exemplo, aborto mediante estupro, né? A vítima foi estuprada e ela quer ser abortada. Olha-se esse princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Eu vou pegar a dignidade da pessoa humana, que é um princípio fundamental da mulher, e o direito à vida do feto, eu vou igualar ele aí. Se a mãe quiser, o direito dela de dignidade da pessoa humana se sobrepõe ao direito de vida. Professor, não concorda, eu acho que essa mãe vai para o inferno, eu acho que ela não vai para o céu, Jesus não vai perdoar ela. Isso é um direito seu. Estou só te explicando aqui que esse princípio fundamental da dignidade da pessoa humana é extremamente importante. Eu preciso proporcionar a dignidade. Né? Embora algumas pessoas nos chamam de animais racionais, ou seja, eu não sou parente de macaco porra nenhuma, nem de homem sapiens, entendeu? Eu sei muito bem quem eu sou. A imagem e semelhança de Deus. É isso que eu sou, caramba. Não tem ninguém na Terra igual a mim. Ninguém. Ninguém na Terra igual a você. Um ser inteligente, um ser moral. Vai lá ver se o cachorro tem moralidade. Vai lá ver se o gato tem moralidade, se o macaco tem moralidade. Não tem não, filho. O macaco, se deixar o macaco filho, pega a macaca mãe, pega o macaco pai, o macaco irmão, vira que não tem moralidade. Hã? Somos o único ser humano racional com moralidade. Hã? Que busca um caráter universal, que busca uma convivência universal. 97% da população desses 7 bilhões de habitantes creem em uma entidade dita como Deus, em uma divindade dita como Deus. Entendeu? Então eu não sou animal. Então, por isso eu preciso, da dignidade da pessoa humana. Eu preciso proporcionar uma dignidade para a pessoa humana. Beleza, senhores? Temos aí também, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Livre iniciativa, vou dar um exemplo básico aqui, empreendedorismo. Posso ir lá e abrir minha empresa? Posso, desde que eu não pense só no meu umbigo. Não, eu vou abrir a empresa, mas vou contratar aqui um cara aqui e vou obrigar ele a trabalhar de forma escrava. Trabalho escravo. Posso fazer isso? Não. Você tem aqui 2 coisas trabalhando junto. Valores sociais do trabalho e livre iniciativa. E mesmo assim, a gente vai ter algumas regulamentações. Por exemplo,
O cara ter capacidade postulatória para advogar, o cara ser advogado, tem que passar no exame da ordem. Tem que fazer 5 anos de bacharelado em Direito. Então vão ter o cara ser médico, entendeu? Medicina, passa em residência. Então tem toda essa questão aí que a gente vai ver depois, fechou? E pluralismo político, que é um barato, né? Pluralismo político, pluralidade de ideias, senhores. 10 pessoas torcem para o Flamengo, 10 pessoas torcem para o Cruzeiro. Pluralidade de ideias. 10 pessoas com o mesmo pensamento aqui, 10 pessoas com o mesmo pensamento aqui. Eu tenho 50 milhões, né, que creem e votam no PT, Partido dos Trabalhadores. Eu tenho 50 milhões de cá que votam no PSL, ou no Aliança pelo Brasil, entendeu? Ou no DEM, entendeu? Ou seja, pluralidade de ideias, isso é pluralidade política, ou seja, pluralismo político. Um princípio fundamental. Isso é garantido na Constituição Federal. É um fundamento. É o bem-vindo à Constituição Federal. Vai ter aí pluralismo político. Uma porrada de gente com pensamento diferente. Isso aí é legal. Pode ter. Isso é democracia. Ok, senhores? Então, para finalizar, famoso soci diva plu, né? São quem? Os princípios fundamentais. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Senhores, presta bastante atenção. Mais uma vez, não confunda artigo 1º com artigo 3º e artigo 4º da Constituição Federal. Artigo 1º é esse aqui, é princípios fundamentais. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Beleza? Artigo 3º é objetivos constitucionais ou objetivos fundamentais. É um ideal que a Constituição Federal busca, é um objetivo que ela busca, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de raça, sexo, cor, idade, origem ou quaisquer outras formas de discriminação. Isso é artigo 3º, objetivos fundamentais. Artigo 4º da Constituição Federal é o quê? Princípios internacionais. A República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Aí eu tenho até um mnemônico, né? Os senhores vão ter aula comigo sobre isso, que é o PAN-DSR. P de prevalência dos direitos humanos, A de autodeterminação dos povos, N de não intervenção, D de defesa da paz, DSR. S de solução pacífica do conflito, R de repúdio ao terrorismo e ao racismo, PAN-DSR. Entendeu? E 2 igual a I, 2 igual a C. Independência nacional, igualdade entre os estados. 2 igual a C, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Tá vendo aí? Você vai ter aí os princípios internacionais. Então não confunda, pelo amor de Deus, artigo 1º da Constituição Federal com artigo 3º e artigo 4º. Fechou? Vamos agora, senhores, às questões, tá? Só para finalizar aqui, parágrafo único. Todo poder emana do povo. Isso aqui só na lei mesmo, tá? Só na Constituição. Na prática, isso aqui... que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Artigo 2º a gente vai ver depois, né, de forma ampla, né? São poderes da União, a gente está falando aqui da União, tá? E não do Estado ou do município. Independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Quem é o poder legislativo no âmbito da União? É o Congresso Nacional, que é bicameral. Você tem o Senado Federal e você tem a Câmara dos Deputados, tá? Bicameral, 2 casas dentro do Congresso Nacional. Fechou? Quem é o poder executivo no âmbito da União? Presidente da República, vice-presidente da República e seus ministros, tá? Quem é o poder judiciário no âmbito da União? Aí você tem lá o Supremo Tribunal Federal, o STJ, tá? Beleza? Então tá aqui. Vamos agora para as questões, senhores. Prestem bastante atenção, que agora o pau vai torar. Questões. É inadmissível você errar isso aqui.
que eu falei, não confunda artigo 1º com artigo 3º e artigo 4º no início, e falei no final, não confunda artigo 1º com artigo 3º e artigo 4º. E dá para confundir. Isso aqui são questões de prova. Olha para você ver como é que dá para confundir. Vem comigo. São princípios fundamentais. A. Defesa da paz. B. Prevalência dos direitos humanos. C. Promover o bem de todos. D. Soberania. E aí, senhores? Qual é o princípio fundamental? D, senhores. Soberania. Olha aqui, senhores. Olha a soberania aqui, ó. Lembra do Soci de Vaplu, essa merda aí que o povo inventou, que eu acho feio, mas resolve o problema? Tá vendo? Segunda questão. São considerados princípios fundamentais. Novamente, ela quer... Quando falou princípios fundamentais, tem que vir na sua cabeça. Artigo 1º. A. Construir uma sociedade justa, livre e solidária. B. Não intervenção. C. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Ou D. Dignidade da pessoa humana. E aí, senhores? Qual das 4 alternativas é a correta? É princípio fundamental? A, B, C ou D? Quem falou D aí, acertou. Dignidade da pessoa humana. Olha aqui a dignidade da pessoa humana aqui, ó. Olha aqui a dignidade da pessoa humana, ó. Tá vendo? Terceira questão para finalizar, porque isso aqui é tranquilo, não precisa fazer muitas questões. São considerados princípios fundamentais, novamente. A, promover o bem de todos. B, valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. C, concessão de asilo político. D, defesa da paz. Qual é a alternativa correta? A, B, C ou D, senhores? É lógico que é a B. Valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Quem marcou essa como correta acertou. Olha aqui para vocês verem, senhores. Letra de lei, artigo 1º da Constituição Federal. Ó, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Gravem isso aqui, ó. Soci de Vaplu. Eu acho feio, mas grava que vai salvar aí a sua vida, tá bom? E aqui nós temos aí o gabarito. Beleza? Eu vou disponibilizar para os senhores aí esse PDF, fechou? Se você gostou da aula, marca 5 estrelas e deixa seu comentário aqui para mim poder te identificar. Eu olho todos os comentários. Pô, professor, gostei da aula, obrigado, Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a sua vida. Se você não gostou da aula, marca 1 estrela e comenta abaixo. Professor, eu não gostei da aula, ou professor, eu não entendi, eu quero entender melhor. Eu estou à sua disposição. Eu sempre aconselho os alunos a fazer o resumo do que eu deixo debaixo da aula. Então, se você está assistindo essa aula minha no portal do aluno, olha aqui abaixo. Vai ter um resumo e vai ter esse PDF para vocês. Além do PDF, ainda vai ter o resumo aqui abaixo do que eu falei para os senhores, para vocês fazer o resumo de vocês também. Aí, meu amigo, você vai estar estudando de verdade. Você assistiu a aula, escreveu, fez a leitura da apostila, escreveu, fez questões, escreveu, criou mapa mental, escreveu. Isso sim é estudar de forma correta. Só leitura e não escreve. Não vai aprender. Você tem uma falsa impressão de aprendizagem. Assiste videoaula, mas não escreve. Não vai aprender. Viu? Mapinha mental, mas não vai aprender. Para você aprender de forma eficaz assistiu aula, escreve. O que achou importante, escreve. Fez leitura, escreve o que achou importante. Fez questão, errou, escreve o seu erro para você não errar mais. Fechou? Pessoal, muito obrigado pela sua confiança no nosso trabalho. Tá? Quero que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família e que a sua tão sonhada aprovação chegue para você. Se você está aqui, você é merecedor. E eu te agradeço de coração por confiar no nosso trabalho. Indique os nossos cursos aí para as pessoas que você conhece. Nossos cursos são baratos, praticamente de graça e têm qualidade. Professores altamente qualificados, aprovados em concursos públicos, né? Então, conto com os senhores aí, tá bom? Novamente, gostou da aula? 5 estrelas. Ficou com dúvida? Deixe nos comentários. Eu agradeço a sua presença aqui. Lembrando que aqui no Instituto Oliver, o lema do professor Matheus é: aqui não tem conversa fiada para boi dormir, não tem mamãe me chora, é mais fácil que andar de a pé, só não passa quem não quer. Um forte abraço.